Liturgia do dia 22 de maio de 2022, sexto domingo da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem.
Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que todas as nações vos glorifiquem. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia deste domingo, sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história. Não estamos sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado. No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão de manter em comunhão com Ele e reafirma a sua presença e a sua assistência através do Paráclito, o Espírito Santo. A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com os desafios dos novos tempos. Animados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir o essencial do acessório e atualizam a proposta central do Evangelho,
de forma que a mensagem libertadora de Jesus possa ser acolhida por todos os povos. Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da caminhada da Igreja, a Jerusalém messiânica. Essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, da felicidade total. No texto do Evangelho, continuamos no contexto da ceia de despedida. Jesus acaba de fundar a sua comunidade, dando-lhe por estatuto o mandamento do amor. Vai agora explicar como é que essa comunidade manterá, após a sua partida, a relação com ele e com o Pai. Nos versículos anteriores ao texto que nos é proposto, Jesus apresentou-se como o caminho e convidou os discípulos a percorrer esse mesmo caminho. O que é que isso significa? Jesus, enquanto esteve no mundo, percorreu um caminho, o da entrega ao homem, o do serviço, o do amor total. É nesse caminho que o homem novo que Jesus veio criar, se realiza. A comunidade de Jesus tem, portanto, que percorrer esse caminho. A metáfora do caminho expressa o dinamismo da vida, que é progressão. Percorrê-lo é alcançar a plena maturidade do homem novo, do homem que desenvolveu todas as suas potencialidades, do homem recriado para a vida definitiva. O final desse caminho é o amor radical, a solidariedade total com o homem. Nesse caminho encontra-se o Pai. Os discípulos, no entanto, estão inquietos e desconcertados. Será possível percorrer esse caminho se Jesus não caminhar ao lado deles? Como é que eles manterão a comunhão com Jesus e como receberão dele a força para doar dia a dia a própria vida? Para seguir esse caminho, é preciso amar Jesus e guardar a sua palavra. Quem ama Jesus e o escuta, identifica-se com ele. Isto é, vive como ele, na entrega da própria vida em favor do homem. Ora, viver nesta dinâmica é estar continuamente em comunhão com Jesus e com o Pai. O Pai e Jesus, que são um, estabelecerão a sua morada no discípulo. Viverão juntos, na intimidade de uma nova família. Para que os discípulos possam continuar a percorrer este caminho, no tempo da Igreja, o Pai enviará o Paráclito, isto é, o Espírito Santo. A palavra Paráclito pode traduzir-se como advogado, auxiliador, consolador, intercessor. A função do Paráclito é ensinar e recordar tudo o que Jesus propôs. Trata-se, portanto, de uma presença dinâmica que auxiliará os discípulos, trazendo-lhes continuamente à memória os ensinamentos de Jesus e ajudando-os a ler as propostas de Jesus à luz dos novos desafios que o mundo lhes colocar. Assim, os crentes poderão continuar a percorrer na história o caminho de Jesus, numa fidelidade dinâmica às suas propostas. O Espírito garante dessa forma que o crente possa continuar a percorrer esse caminho de amor e de entrega, unido a Jesus e ao Pai. A comunidade cristã e cada homem tornam-se morada de Deus. Na ação dos crentes, revela-se o Deus libertador, que reside na comunidade e no coração de cada crente e tem um projeto de salvação para o homem. A última parte do texto que nos é proposto contém a promessa da paz. Desejar a paz, Shalom, era a saudação habitual, a chegada e a partida. No entanto, neste contexto, a saudação não é uma despedida trivial. Não vos dou
como o mundo a dá. Pois Jesus não vai estar ausente. O que Jesus pretende é inculcar nos discípulos apreensivos a serenidade e evitar-lhes o temor. São palavras destinadas a tranquilizar os discípulos e a assegurar-lhes que os acontecimentos que se aproximam não porão fim à relação entre Jesus e a sua comunidade. As últimas palavras referidas por esse texto sublinham que a ausência de Jesus não é definitiva, nem sequer prolongada. De resto, os discípulos devem alegrar-se, pois a morte não é uma tragédia sem sentido, mas a manifestação suprema do amor de Jesus pelo Pai e pelos homens. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.